Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde e rosa. Oi, tudo bem, Olivia? Bem, e você? Tô bem, você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, maravilha. Então, quero te Maravilha, dar maravilha. boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Luísa Araújo Tavares, mas eu te chamo só de Luísa Tavares, que eu acho que você... É o sobrenome que eu uso. Tá. E seja muito bem-vinda ao Chá das 5. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Enfim, Luísa, conheci no curso de mediação, não foi? Foi no curso de mediação. Depois eu fui no lançamento do livro dela, que eu acabei mostrando antes de você entrar, porque estavam perguntando se a live já era com o Felipe, que é esse livro aqui, né? Efeitos da Prisonização, a Ineficácia da Prisão como Sanção Penal. Tá? Isso. Palma. O meu livro, Luísa, eu queria ter estudado mais para a nossa live, mas na época que eu comprei, na época do lançamento, eu estudei ele todo, ele é todo sublinhado, todo anotado. Depois eu te mostro, eu fiz várias anotações, então eu vou puxando aqui umas setas enormes, sabe? Coisas assim. Que bacana. Como eu disse quando a gente conversou, esse livro é uma primeira... Ele simboliza, né, uma primeira concretização, tanto pessoal quanto profissional. Mas eu já avancei... Assim, como a gente estava conversando que eu te disse, eu já avancei nas reflexões, né? E aí, foi por isso que eu perguntei para você se a gente poderia fazer essa abordagem. E assim, eu já aproveito o momento, e eu acho que você vai concordar comigo, porque é a sociedade que a gente vive, que aconteceu uma coisa que obviamente não foi programada, mas as pessoas, por algum motivo, acharam que era o Felipe Santa Cruz hoje. A programação estava certinha, eu sei, mas aconteceu algum mal entendimento. E aí, quando eu entrei aqui, tinham, acho que, mais de 250 pessoas. E aí, quando você anunciou... Pois para ver o Felipe, esperando o Felipe. E quando você anunciou, porque você precisava anunciar que não seria o Felipe, que o Felipe é amanhã, que hoje seria eu. E as pessoas me viram, basicamente agora temos 50 pessoas aqui. E teve gente pedindo para você passar o Felipe para hoje. E aí, isso reflete muito a sociedade que a gente vive, né, Olivia? Isso reflete muito, assim... É óbvio que gera um incômodo, né? Tanto que você precisou até dizer, mas fiquem, por favor, fiquem para a gente refletir a temática. Vai ser ótimo. Mas você vê que teve uma queda aí. E assistir essa queda é o recado que socialmente... eu, enquanto mulher preta, recebo. Na verdade, teve gente pedindo para você me substituir por um homem branco que por mais que o Felipe seja completamente engajado e sensível às pautas sociais, me pediram para você me substituir por um homem branco, eu vi aqui, e ainda teve um monte de gente saindo. Então isso mostra o machismo, o racismo estrutural, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu não poder, dado que isso acabou acontecendo, não foi algo planejado, eu não posso deixar de trazer essa colocação, sabe? Não, eu tomei um susto com o número, mas tem pessoal que ficou, vou dizer para você que pelas lives que eu fiz ao longo desses 6 meses, né? Esse número, 55 pessoas, 50 acompanhantes, é altíssimo. Então, assim, mesmo tendo aquele pico de 200 e tanto, tem um grupo aqui com a gente, sabe? E acho que grupo muito diverso, e live tem disso, né? A gente vai ouvir todas as coisas. Tem gente dizendo que tem a ver com a segunda fase da OAB, eu nem estou por dentro disso, outros estão te dando apoio, né? Então, assim, é isso. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Mas eu tomei um susto, foi a primeira vez que a live teve esse pico,
E de repente, quando eu anunciei, realmente as pessoas, então até amanhã, um beijo, tchau. Eu falei, gente, não, mas vai ser legal. A gente vai trocar, sabe? A programação tá clara, e, né? Enfim. Mas é isso. Vamos aproveitar, porque a gente, ó, tem um monte de gente que ficou, tá super bom. Super tá bem. Ótimo. Mas eu acho que é importante a gente colocar, sabe? Eu também tô vendo comentários de que não tem nada a ver, e é sempre isso, Lívia, quando a gente fala, sempre não tem nada a ver, quando eu falando do meu lugar, sempre me falam que não tem nada a ver com gênero, que não tem nada a ver com cor, e a gente fica, ok, mas a programação foi liberada, a gente anunciou, a gente movimentou. Mas tudo bem, eu acho que isso já vem... eu sei que não foi algo que você programou e que aconteceu, e é isso, na verdade, acontece essas coisas. E a gente precisa falar sobre isso, sabe? E eu tenho que admitir para você que bateu em mim, infelizmente, mas, assim, faz parte da minha vida, do meu ativismo e de tudo mais. E aí já é bom para a gente iniciar mostrando como que a gente tem uma perspectiva muito eurocentrada, muito ao norte, muito branca, muito ocidentalizada, que justamente não permite uma perspectiva de outras realidades, né, que não sejam essas, né, que é a realidade das mulheres, das pessoas pretas, né, do povo preto, porque a gente não tem uma possibilidade de construção civilizatória que não seja baseada em experiências ocidentais. E quando a gente está falando de uma construção... Por mais que a gente converse aqui sobre uma narrativa emancipatória, de emancipação, a gente está sempre pautado numa realidade ocidental que é datada e compartimentada. Então, a gente pensa em narrativas sempre pós-processo colonial. E se a gente está pensando sempre pós-processo colonial, terá um viés racial. Não tem jeito. E a gente tem que... E aí eu já estou dizendo que eu estou dizendo assim, as pessoas que viram o que aconteceu aqui, que pra gente pensar o seguinte, a história do povo preto, dos negros, dos índios, ela é anterior ao século XV. Ela é anterior ao século XVI. Ela não começou com a escravidão, porque... Na lógica de construção do Brasil que a gente, na verdade, tem a inserção do povo preto pela via da escravidão, que já é associado... Você precisou desligar os comentários. Eu tomei essa liberdade. Eu tomei essa sem te perguntar. Não teve jeito. Eu poder se concentrar na nossa conversa. E aí depois, Luísa, a gente abre para as perguntas. Um pouco de interação. Que Sim, você acha? claro. Fica mais confortável assim? Eu fico mais confortável. Eu tava até, gente, no que eu presto atenção? Peraí, calma, Luísa. Vamos voltar. Primeiro, tá com seu chá aí? Tô com o meu chá. Tô com o meu chá. Saúde, a nossa. Saúde, tá? a nossa. Vamos chegar de novo. Vamos recomeçar. Eu queria te propor isso. Claro. Te apresentei, né? Já te apresentei para essas pessoas. Vou apresentar de novo. Acho que a gente deve chegar de novo. Tá? Luísa Tavares, advogada, criminalista popular, mediadora também, não é? Sim. Ela é autora desse livro, Efeitos da Prisonização, que a gente vai conversar também. Entre outras coisas, ela estava contando, né, de outras coisas que ela partiu já... O livro é de 2018, né? Você já partiu para outras reflexões, outros caminhos. A gente estava falando sobre isso e vamos falar mais. Quando eu desativo os comentários, sai o tema que a gente fixou. Então, vou relembrar aqui, que é Um Caminho ao Sul, que foi a sua proposta, né? E aí, antes de voltar e te devolver a palavra... Claro. Que eu falo sempre para quem chega aqui no Chá das 5, né? Eu gosto de imaginar... duas coisas. Uma, porque eu já queria ter tomado esse café com você há muito mais tempo, quando eu li e estudei o seu livro profundamente. E depois, quando eu gosto de imaginar agora a gente nesse cenário de pandemia, de quarentena, né? Aonde que a gente poderia estar tomando esse café, Luísa? Se a gente fosse tomar... Eu gosto de fazer esse exercício de passear pela cidade. Aonde que você iria propor esse nosso encontro? Onde seria um lugar? Seria...
Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu ia propor uma cervejinha na Lapa. Que a gente escutasse um sambinha, tomasse uma cerveja. E eu ia propor, eu falei assim, Olivia, tem como a gente marcar numa sexta-feira, num sábado, porque provavelmente a gente estaria naquela rotina que terça é mais difícil, né? Segunda é mais difícil. E eu proporia uma cervejinha. Eu ontem até tomei uma cervejinha, mas hoje ainda tô no, né, aí tô no chá. Mas enfim, ótimo, tá aceito, viu? Quando terminar essa quarentena, a gente toma uma cerveja por aí. Que tá sendo desafiadora, né? Isso. E aí queria te perguntar, assim, de novo, acho que a gente está de novo recomeçando isso. Você falar o porquê dessa proposta, o porquê da música que você escolheu, que é linda, tem tudo a ver, queria que você falasse um pouco disso. E aí vamos puxando o fio. Chegaram aqui uma pergunta, duas perguntas para você, e a gente vai puxando o fio aí dos nossos assuntos. E vai conversando. Tá bom? Tá. Tá bom. Então, assim, a ideia dessa proposta, a gente está reiniciando. Fico grata pelo acolhimento, né, da gente conseguir reiniciar, porque realmente eu levei um susto. Eu sei que você também se assustou, né? Então, reiniciando, a minha proposta, porque eu sou uma pessoa hoje em dia que eu penso muito o Brasil, né? E quando a gente vai pensar na realidade brasileira, qualquer iniciativa brasileira, se for até de mudança mesmo, né? A gente sempre caminha ao norte, a gente sempre bebe no norte. Ou a gente busca referências norte-americanas, ou a gente busca referências europeias. Então a gente tem uma percepção de mundo muito calcada em experiências ocidentais, ocidentalizadas, que seguem uma lógica cartesiana, uma lógica deontológica. Então, e o que acaba acontecendo? Quando a gente vai pensar até em perspectivas de mudança em relação, falando do meu lugar, em relação aos povos afro-ameríndios, a gente sempre parte de uma realidade, de uma epistemologia que é datada e que é compartimentada, em que a gente considera que esses povos se iniciaram no século XV e no século XVI. E o que aconteceu no século XV e no século XVI é que você teve uma constituição social brasileira em que a inserção desses povos se deram via escravidão, pela escravidão, né? E justamente por causa desse engendramento social, você vê que a divisão étnico-racial ela é muito associada ao trabalho. Então, você percebe que tem uma divisão racial no trabalho que perpetua até os dias de hoje, mesmo que juridicamente a abolição, o sistema de escravidão já tenha sido abolido. Você vê que a classe trabalhadora ela é composta por pessoas pretas, que são pessoas que têm a sua mão de obra explorada, que têm a expropriação da mão de obra, que são as pessoas não detentoras dos meios de produção. E você vê que quem detém os meios de produção e acumulação de renda que no caso simboliza e estigmatiza a classe dominante, é uma classe majoritariamente branca. Então você vê que essa divisão no Brasil continua. E se a gente pensar toda vez a partir destas pautas, toda vez a partir destas premissas, a gente não vai conseguir trazer uma perspectiva diferente, uma perspectiva que não seja ocidental. A gente não vai pensar... Então, a proposta de se pensar ao Sul é justamente de buscar, de beber em fontes em que você considere a pré-existência e a pré-constituição desses povos. E eu até pensei, eu escolhi essa música, né? A música que eu escolhi é Música para Ninar Gente Grande, que foi o samba enredo da Mangueira em 2016, pelo seguinte, sempre quando a gente está falando de um lugar. E sempre quando eu estou falando, eu estou trazendo a minha ancestralidade. Eu não sou só eu, né? Existe a filosofia do povo preto, né? Que é uma filosofia africana, vem uma filosofia que pensa em Ubuntu, né? Ou seja, eu sou quem sou porque somos todos nós. Então, quando eu falo, eu trago a minha ancestralidade, eu trago as minhas mais velhas. E quem está cantando, a Alessi Brandão e a Mariana
mirins, elas são as minhas mais velhas. Então, isso tem muito significado. E a Mangueira é uma escola de samba, e eu sou uma mulher, né, ontologizada, eu sou uma mulher de Iobá e Oxóssi com essência de Yansan. E a Mangueira é uma escola de samba que a bateria toca para Oiá, né? Tanto que eles fizeram já um samba enredo em homenagem a Maria Bethânia, a Menina dos Olhos de Oiá. Então, eu escolhi essa música porque essa música retrata ao orixá que é da minha ancestralidade, que é da minha essência. Eu carrego a essência de Yansan. Então, foi por isso, já, né, bebendo dessas fontes, que eu escolhi essa música. Quando você perguntou se eu podia escolher, eu pensei assim, eu posso. Claro, então, foi por causa disso que eu escolhi essa música. Para abrir os trabalhos aqui. Para abrir os trabalhos. Para abrir os trabalhos. Porque a gente tem que pensar o seguinte. Olha, Olivia, eu falo muito. Então, assim, pelo amor de Deus, se eu tiver... você... Porque, assim, a gente tem que pensar que a escravidão, o fenômeno de diáspora africana, ele é uma experiência de morte, né? Não só uma morte física, a gente não fala só de uma morte física, né? Em que as pessoas eram capturadas e trazidas ao Brasil, né? Para trabalhar enquanto escravas e terem seus corpos destinados a esse trabalho, né? A domesticação desses corpos, destinado ao trabalho, marcado por uma violência gigantesca. Mas ela também é uma experiência de morte simbólica, uma experiência de morte subjetiva, uma experiência de morte ancestral. Porque ela, na verdade, é desagregadora. Ela desagrega os laços associativos, ela desagrega as suas referências enquanto comunidade, ela desagrega as suas redes de apoio, ela desagrega exatamente os seus laços culturais, as suas origens. Tanto que antes dos africanos entrarem no navio negreiro para serem traficados, né, para serem escravizados aqui no Brasil, eles passavam pela porta do não retorno. E essa porta do não retorno marcava que, a partir daquele momento, aquela pessoa seria reverenciada e lembrada na comunidade dela na casa dos mortos. Porque é como se porque ela não estaria mais presente, então ela se faria presente através da ancestralidade. Então, você tem uma perda de instâncias identitárias, você tem uma perda de vida aí. Assim, a escravidão, ela marca isso tudo. Então, a gente tem que ver que quando a gente está falando de raça no Brasil, que eu acho assim, que ainda há um debate muito raso sobre isso, mas a gente tem que perceber que raça, ela tem uma dimensão histórica. Ela tem uma dimensão histórica marcada por esse processo colonial. E a gente tem que pensar o seguinte, que mesmo com a abolição da escravidão, que foram 4 séculos, né, quando a gente nunca teve, mesmo com juridicamente a abolição, com a escravidão abolida, a gente nunca teve um momento formalmente, exatamente. A gente nunca teve um momento no Brasil em que, de fato, você teve um protagonismo popular. Em que, de fato, né, essas pessoas, né, esse povo conseguiu ter a boca da cena, o centro político para transformar os rumos da nação. O Brasil, ele é um país muito mais de continuidade histórica do que de ruptura. E até as rupturas se deram de maneira uma modernização conservadora. A gente tem um grito de independência que quem deu foi um príncipe português. A gente tem uma república que foi proclamada... A gente tem uma república proclamada por militares, né, na liderança de um marechal. Então, assim, até as mudanças... A gente nunca teve um momento em que, de fato, houve um protagonismo de baixo para cima. Então, a gente só percebe que as coisas, né, se rearranjam. E é isso um pouco, quando eu escrevi o livro, que eu trouxe. O livro vem para mostrar como que, na verdade, a prisão na realidade, um rearranjo dessas estratégias de poder para você continuar controlando esses corpos, né? E eu não sei se você quer falar alguma coisa ou se... Não, eu estou gostando muito de te ouvir.
E aqui, eu por Tá. acaso abri numa página do seu livro, que eu tinha sublinhado uma frase, que é cheio de passagens que eu destaquei do seu livro, mas uma aqui você está colocando, vou pegar essa frase, né? Uhum. Diz assim, embora muitos defendam a construção de mais presídios, a análise feita até então comprova não ser esta uma hipótese de solução viável, visto que de nada adianta, aspas, aumentar a dose de um remédio que não levará à cura. Juro, abri aleatoriamente, assim, né? Não estava comigo. E é isso, né? Assim, o que é isso, né? Esse caminho, primeiro, né? O caminho de aumentar os presídios, aumentar a pena e toda essa lógica punitivista, né? Que vem para dar conta do quê, né? E o que exatamente que a gente quer curar, Luísa? Diante de tudo que você está falando. Isso é uma boa pergunta. O que exatamente a gente quer curar? A gente quer realmente se dar conta da neurose, da ferida e dessa neurose racial, social que a gente possui? Porque, na verdade, quando a gente está falando de prisões, quando a gente está pensando no sistema carcerário, e aí a gente vai pensar no nosso sistema de segurança pública, e a gente vai pensar... Isso é a base de criminologia, né? Então, para você pensar em prisão e em cárcere, você tem que pensar em o que é crime. O que é crime, né? O que a sociedade vai entender enquanto crime e que a partir das práticas das atividades que ela entende enquanto crime, para que assim retire a liberdade dessa pessoa e afaste essa pessoa do convívio social. E se a gente vê como isso surgiu, a gente vê que tem a abolição da escravidão, ela se dá em 88, a República é proclamada, né, pelos militares em 89, e em 1890 você tem o primeiro Código Penal republicano, né, da Primeira República, República Velha. E aí o que você percebe a partir nesse Código Penal de 1890 é que há a previsão da criminalização da vadiagem. E aí o que se percebe? Você percebe que na República você tem um projeto de Estado e assim, isso já é algo completamente sabido, tá? Assim, há estudos e etnografias demonstrando isso. Você tem um projeto de Estado brasileiro mesmo, político, em que há uma intenção estatal de embranquecer a população. E aí há uma vasta documentação comprovando da urgência e da necessidade de embranquecer o povo brasileiro. Então, para isso, que começa o estímulo, né, da vinda de imigrantes para o Brasil. Porque se entendia, né, pautado na época da ciência da época que fazia uma teoria de darwinismo social, que no decorrer das gerações, o imigrante branco, o imigrante europeu, ele iria limpando a cor da pele do brasileiro. Isso está escrito em documentos oficiais, né? Como se um imigrante branco fosse o elemento civilizatório e clareador da cor da pele. Então a gente tem que ter uma noção de que a miscigenação, ela não é diversidade, ela não é, meu Deus, uma coisa linda. Não, ela vem a partir de uma política violenta que se dá a partir, e isso também está documentado, a partir do estupro de mulheres pretas, né? De mulheres pretas, principalmente mulheres pretas retintas. E aí dessa violência, o que resulta, né? Que é o que as pessoas chamam da cor da pele do brasileiro. Resulta um grupo de pessoas que resulta o mestiço, né? Que são um grupo de pessoas entendidas como pardas, né? E eu estou inserido nesse grupo, né? De pessoas entendidas como pardas. Só que quando você é pardo, o que acaba acontecendo? Você tem um lapso identitário, porque ninguém te significa, né? E você também não consegue se entender enquanto preto, porque na verdade essas pessoas, elas são pretas com uma tonalidade de pele mais clara, mas tem um lapso identitário, né, de não ser branco e não ser entendido socialmente quanto preto. E aí elas ficam neste lugar do pardo, que não é etnia. É o que eu falo assim, pardo não é etnia, assim, não existe cultura parda. Então, na sua formação de identidade, você tem uma cor que você não tem cultura, você não tem ancestralidade, você não tem descendência parda, você na realidade está num limbo. E aí o que acontece com isso? O pardo, ele
ele é o resultado dessa eugenia que o país passou, e ele demora para perceber como que o racismo atravessa a vida dele. Ele demora porque ele fica nesse lapso de não conseguir perceber que ele é preto, que ele tem uma tonalidade preta. Então, assim, o pardo, as pessoas pardas, né? Nós pardos, na verdade, a gente tem que se descobrir preto, né? A gente tem que se descobrir preto para a gente entender o nosso lugar enquanto pretos, né? E perceber que esse lugar que a gente ocupa enquanto preto, a nossa pretitude, é decodificada por uma violência social que foi imposta a nós e da qual nós somos o resultado, tá? E que essa pretensa passabilidade que nos é ofertada e que não é ofertada aos pretos retintos, que possuem um rechaço maior, é para que a gente não se reconstrua enquanto povo, para que a gente não se reconstrua enquanto potência e assim para que a gente não avance frente à hegemonia branca. Né? Porque aí a gente se divide, a gente desune e a gente não consegue fazer, né, o que a gente chama do levante da comunidade. A gente não consegue se reconstruir enquanto povo. E um povo que não se reconstrói, ele não tem potência. Ele não tem potência. Então, a gente entender a nossa pretitude, a gente entender o racismo, a gente sofre, a gente entender o nosso lugar para a gente se reconectar. E esse embranquecimento que eu tô falando, não foi só um embranquecimento fenotípico, não. Como eu estava dizendo, esse embranquecimento não foi somente racial, né? Ele foi também na margem cultural, né? Existia também um projeto de, culturalmente, considerando o processo civilizatório, e aí é que eu mostro, assim, o processo civilizatório é ocidental. A civilização está ligada ao ocidental, né? E aí, nesse processo civilizatório, você foi também tirando da cultura brasileira, né, os resquícios, né? Os elementos desse povo afro-ameríndio. Você vai tirando, você vai limpando, você vai cortando. E aí você tem a criminalização dessas manifestações culturais. E aí você tem a marginalização do samba, você tem a marginalização do jogo de capoeira, você tem a marginalização do jogo do bicho, né? Porque o jogo do bicho, antes de ser capturado, né, pelo crime organizado, que é o crime do branco rico, o início dele... na realidade, um jogo feito pelas classes populares. Você tem a criminalização das manifestações religiosas, né, dos terreiros. Então, assim, e aí a partir do momento que você... Então, assim, criminaliza-se a forma que a gente... Criminaliza-se a forma que a gente dança, que a gente celebra, que a gente nasce, que a gente morre, que a gente cultua os nossos deuses. Então, se está criminalizado tudo... E quando você, lá no começo, quando você falou, né, do Código Penal 1890, que vem criminalizar a vadiagem, que é logo pós a abolição, que é essa... E é essa mentalidade, né, assim, de curar, já que voltou a pergunta, esse mal que é, né, o preto, nessa lógica toda que você acabou de descrever para a gente. E que permanece até hoje, quer dizer... Até hoje! Com muita força, né? O caminho é aumentar as penas, é construir prisão, é endurecer para quem, né? Sempre nessa lógica... De quem que a gente está falando? Quem que vai preso? Quais são os crimes que são... E se você vê a vadiagem, quando você vai ler o que é vadiagem, você não tem critérios objetivos que determinem o que é vadiagem. E isso também eu mostro no livro. Quando você não tem critérios objetivos, vadiagem, então fica o livre-arbítrio da pessoa que está interpretando. E aí, a partir do momento que tudo que você faz é desqualificado e criminalizado, isso é uma forma de você manter esses corpos sob controle. E assim, a gente começou com o samba, né? O samba, durante muito tempo, ele foi marginalizado, visto como coisa de preto favelado. E a gente vê que agora, né, os movimentos, eles falam, é preto, é favelado, que assim, para ressignificar, para trazer a potência. Então, assim, ele foi marginalizado, ele foi criminalizado, e a gente percebe que o samba, para ele se tornar identidade brasileira, né? Para ele se tornar um ritmo de identidade nacional brasileira, definidor do Brasil, você vê que a indústria, né, o sistema capitalista
para transformar ele em produto e mercantilizá-lo, ela embranquece o samba. Ela embranquece o significado do samba e os atores do samba, né? Então, né, quem faz samba, quem pensa samba, quem trabalha com samba, quem pensa o samba, percebe o samba, a gente consegue ver que a indústria fonográfica, ela vai cortando a íntima relação que o samba tem com as macumbas. E ele vai passando por um processo de desafricanização, de desmacumbização, em que você tira a potência dos tambores africanos, essa pujança rítmica dos tambores, e você substitui por arranjos de corda, por harmonizações de piano. E aí você embranquece completamente o samba. Né? Isso é a apropriação. Isso é a apropriação. Você se apropria e aí você acaba por valorizar algo que é da cultura do povo afro, do povo preto, sem valorizar o preto. Você valoriza algo que é da cultura preta sem valorizar o preto. Você se apropria e você retira a afirmação desse valor identitário, dessa luta política. Né? Então, e aí aí no Brasil, quando você vai ver, você começa a dizer que tem dois sambas, né? Que tem o samba do disco, que é o que as pessoas não consideram samba, que não é o samba, que é o consumido pela classe burguesa, a que tem acesso ao disco, e você tem o samba de terreiro, o samba das escolas de samba, o samba das comunidades, que é esse samba que tem essa forte ligação com as macumbas. E o sambista preto, quando a gente faz samba, quando a gente pensa samba, quando a gente consome samba, ele possui um valor político de luta e de resistência contra o racismo, porque isso tudo é racismo. Ele possui um valor de identidade, tá? Porque, assim, em volta desse samba, que é o real samba, o samba é mais que um ritmo. Em volta do samba circulam saberes, em volta do samba circulam formas de você perceber o mundo, em forma do samba você tem construção de novos laços. Então, assim, se o fenômeno diaspórico, né, ele é um fenômeno que desagrega, que esfacela, que esmaga, que corta, que simbolicamente mata, né, o samba, a capoeira, os terreiros, as culturas, né, elas são culturas de invenção, né? E invenção num sentido de potência para recriação da vida. Então, no samba, um jogo de capoeira, um terreiro de candomblé, você tem essas experiências de criolidade mesmo. Você tem essa formação de novas instâncias identitárias. Você tem essas experiências de reconstrução da vida. Fala sobre como se comporta, como que a gente lida com o corpo, como que a gente lida com a violência, como que a gente come, como que a gente bebe, como que a gente nasce, como que a gente morre. Então, assim, ele tem uma pujança muito grande. Por isso que eu falo que quando a gente está pensando numa reconstituição enquanto povo, a gente está pensando nessa reconexão com a ancestralidade. Porque o que fizeram com o samba, Olivia, foi justamente cortar a relação íntima que ele tem com a ancestralidade. Então, como eu falei pra você, assim, eu tô falando de um lugar. Eu sou uma mulher de Obá com Oxóssi e essência de Ansan. Os meus orixás, eles reconstroem a minha vida. Eles refazem a minha vida. Eles me colocam em um lugar para minha construção política e para minha reorganização enquanto povo. Então, assim, tem um significado imenso, porque o tambor, ele tem uma narrativa, ele tem uma comunicação, ele fala. E eu até pensei num exemplo, mas eu vou passar para você, porque a minha cabeça tá... Se quiser pegar o exemplo, vai lá. Eu vou daqui a pouco ver, e como a gente desativou os comentários, aliás, quem quiser tá convidado a mandar perguntas pela caixinha. Então, toma um gole de chá aí, e eu vou olhar as perguntas, mas fala o teu exemplo. Eu tô anotando aqui. É porque, como eu disse, assim, porque a gente fala, eu tava pensando assim, em experiências que eu passei, né? A gente tem que pensar o seguinte, a gente vive, é isso que eu faço, assim, na verdade, como que o racismo ele se dá em diversas dimensões. A gente, em tese, vive num país laico, mas se a gente for ver,
os padroeiros das cidades brasileiras são todos santos católicos. Que é uma forma de, né? Então, aqui no Rio, na cidade do Rio, você tá no Rio, né? Tô no Rio. Tá no Rio, né? Você tá no Rio. Aqui no Rio. Eu tô no Rio também, tô no Rio também. A cidade do Rio, qual é o padroeiro oficial, né? Qual é o padroeiro oficial da cidade do Rio? É São Sebastião. São Sebastião, ele é o padroeiro do Rio, 20 de janeiro, né? É o dia que a gente celebra o dia de São Sebastião. No calendário, inclusive, o dia de São Sebastião está no calendário oficial da cidade, né? Por causa do mito de fundação da cidade do Rio. E aí, o mito de fundação da cidade do Rio foi justamente que São Sebastião ele aparece milagrosamente ao lado dos portugueses, né? Para expulsar os índios tupinambás da Baía de Guanabara. Então, de uma forma bem rápida, só para as pessoas entenderem, né? De uma forma bem rápida, basicamente, São Sebastião apareceu, pegou a espada e começou a matar Tupinambá na Baía de Guanabara, né? E aí os portugueses conseguiram tomar a cidade, e esse foi o grande milagre de São Sebastião. Protetor. E aí é por isso que a gente ele apareceu ao lado dos portugueses na luta contra os tupinambás para tomar a cidade. E é por isso que no dia 20 de janeiro, no calendário oficial, é o dia de São Sebastião. Esse é o milagre que os portugueses tiveram, né? Só que nas 20 de janeiro, nas macumbas cariocas, 20 de janeiro é destinado como é celebrado, né, o dia de Oxóssi. E Oxóssi, ele é o protetor dos índios. Então, assim, é muito significativo porque isso é o que o Simas, né, que é um historiador, fala sobre as culturas de fresta. Eu também fui aluna dele. Ele fala sobre as culturas de fresta, que é isso, né? É você, na realidade, conseguir um pouco subverter essa lógica oficial. E aí, no dia em que oficialmente se celebra São Sebastião, que estava ao lado dos portugueses, a gente dança para Oxóssi, que é o protetor dos índios. Então, se você for em qualquer terreiro de Umbanda e de Candomblé no dia 20 de janeiro, quem desce para dançar com você é Oxóssi, é o caboclo Tupinambá. Então, isso para mostrar como que tem um significado muito grande. E as escolas de samba, elas são dedicadas a um orixá, né? Como eu estava dizendo aqui, eu pedi para abrir com um samba enredo que foi da Mangueira. E a Mangueira, a bateria da Mangueira, ela toca para Nhançã, toca para Oiá. E no caso de Oxóssi, né, a bateria que é dedicada a Oxóssi é a bateria da Portela. Né? Se estudar a história da Portela, né, eu li uns livros que falam sobre a história da Portela. A bateria da Portela foi batizada. Todas as baterias de escola de samba são batizadas para um orixá. Assim, para quem não saber, todas. Se você for pesquisar, todas são. A bateria da Portela, ela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928. E justamente por ser batizada no dia 20 de janeiro, ela é dedicada ao Oxóssi. Então, por ela ser dedicada ao Oxóssi, a bateria e o toque a caixa de naipes da Portela, o toque dela é o aguerê de Oxóssi. Cada orixá, e eu tô falando de Oxóssi porque eu sou o Bai Oxóssi, Oxóssi é meu pai. Não, só para dizer que eu tô me imprimindo, né, no que eu tô falando. Tem uma razão, eu tô trazendo a minha... Tudo que eu tô falando, eu tô de fato fazendo nessa live. Cada orixá tem o seu toque, e o toque de Oxóssi é o aguerê, que é o atabaque de uma caçada, né? Porque o Oxóssi é caçador, ele é o índio caçador. Então, a bateria tem o toque de uma caçada. E as escolas de samba, no início, né, quando, inclusive, eu até vi isso, eu até relembrei isso, né, porque inclusive eu tive essa aula com o Simas, porque ele foi meu professor de história. Na historiografia das escolas de samba, né, quando se formou, as escolas de samba, elas eram obrigadas, né, era uma condição obrigatória, a fazerem samba enredos que retratassem momentos da história oficial do Brasil.
Então, tratar momentos da história oficial do Brasil é basicamente você falar dos descobrimentos e não das invasões, né? Como diz o samba enredo. É você falar da história dos brancos. É você falar do milagre de São Sebastião. É você falar disso tudo. Então, você tinha basicamente escolas de samba, né? Pessoas pretas, né? Escolas de samba pretas, tendo que contar a história dos brancos, né? E aí todas as histórias que se tinha que contar não tinha nada a ver com a realidade daquelas pessoas. Absolutamente nada a ver. Mas elas eram obrigadas para participar, para ter o desfile. Para cumprir. Né? Para cumprir a obrigação. E um dos sambas enredos que a Portela teve foi um samba enredo que tratava sobre as 6 datas máquinas, né? Que são todas essas datas que a gente vê, que são contadas, que são as histórias contadas nas escolas, que enfim, Inconfidência Mineira, né? Tiradentes, Proclamação da República, Batalha Naval do Riachuelo, na época da Primeira Guerra Mundial. Nenhuma tem a ver com qualquer vivência preta. Mas você precisava fazer um enredo considerando essa realidade. E aí você pensa o seguinte, né? Que é a provocação que se coloca. Então esse samba enredo da Portela, ela tá contando a história do branco? E aí vem aquela ideia de você se reinventar, que é o seguinte, depende. Né? Porque a língua falada, né? A língua que a gente conhece, ela conta a história do branco. Mas o tambor, ele vai do início ao fim do desfile contando a história de uma caçada numa floresta africana. Porque ele bate para Oxóssi. Porque ele está batendo para Oxóssi. Porque o tambor também fala. Só que o tambor, ele não tá na nossa gramática falada, correta, oficial e barará, barará. Sim. O tambor tem uma outra narrativa. Uma outra linguagem. O tambor, uma outra linguagem, uma outra comunicação, né? Então, assim, quem não pode contar a história pelo livro, quem não pode contar a história pela fala, contou a história pelo corpo. Pela fresta, que é aí que vem pela fresta do Simas. E o Simas tem até uma frase que ele diz assim, que se transformou o chicote, né, que bate no couro, na baqueta que bate no tambor. Que é justamente essas estratégias de sobrevivência e de potência. E para a gente perceber essas minúcias, a gente tem que sair dessa lógica monorracial, monorracional, desculpa, essa lógica. E a monorracial também, porque considera o branco como o sujeito universal e universalizante, né? A gente tem que sair dessa racionalidade, né? Exatamente. E pensar outras formas de percepção de mundo, né? É isso, uma outra forma, que é o que a gente tá, enfim, se propondo a discutir aqui. Mas fala, se quer... Não, tem uma pergunta que chegou, que eu peguei aqui, do Fernando, né? E eu tinha colocado, né, o tema do seu livro também, e ele comentou, ineficácia na segurança pública, mas boa estratégia de opressão racista e elitista. Quando eu divulguei, né, na chamada o teu livro... É isso. Mais, né? Não, é isso. Uhum. Deixa eu ver. É isso, na verdade, a prisão ela vem justamente para a gente manter a hegemonia, né? A gente continua. Vai lá. Tem uma outra pergunta aqui da Monique, né? Que gostaria que você falasse também sobre a questão também da ineficácia do sistema prisional. Quer pegar um pouco um gancho aí e falar disso? Que eu acabei do teu livro, da tua pesquisa, lá, né? Assim, sobre isso, assim. Não, sim, claro. Assim, é porque eu lembro que na época que eu publiquei o livro, eu tinha uma cabeça, e aí eu fui desenvolvendo, e aí eu hoje tenho uma outra cabeça. Lugar, né? Parece que eu estou em outro lugar. Mas na verdade, Só que teu livro é gênio, eu adoro. Assim, ele é todo sublinhado. Eu acabei de abrir aqui e li.
O homem é um ser social, aprisioná-lo para regenerar é tentar conter o incêndio com gasolina. Exatamente. Mas assim, não, é exatamente isso. Mas o meu ponto, na verdade, tudo que a gente está trazendo aqui, que a gente acabou levando, né, a conversa acabou indo para um aspecto mais do samba, que eu achei ótimo, eu tô realmente assim, eu me renutri aqui. Mas tudo que a gente está trazendo aqui, né, que a gente falou da criminalização do samba, do jogo de capoeira, isso tudo já está dentro da lógica do sistema prisional. Porque assim, hoje em dia, a gente... porque a estratégia ela só se renova, né? Hoje em dia, a gente vê que os crimes que mais encarceram são os crimes relacionados à lei de drogas. E o grande problema da lei de drogas é justamente a mesma questão da vadiagem. Assim, a história é a mesma. É por isso que eu falo para você, por isso que eu estava falando, que eu falo nos espaços que eu sugeri, que a gente, mesmo quando a gente vai pensar em políticas emancipatórias, a gente não sai da base ocidental, que é colonial. A gente está sempre partindo. Então a gente termina nos mesmos debates e nos mesmos discursos. E aí é por isso que na proposta aqui eu sugeri da gente trazer uma outra abordagem, né? Mas que é basicamente a mesma. Como você não tem fechado o que você entende por tráfico de drogas, você vai lá no artigo 33 da Lei de Drogas, tem... Não, sem brincadeira, Olivia, tem tipo mais de 30 verbos dizendo o que é traficar. Mais de 30. Vender, partilhar... Tem mais de 30 verbos dizendo o que é traficar. Quando você tem isso... Então, assim, é uma fronteira completamente diluída. Então, por ser uma fronteira completamente diluída, fica muito a critério do agente penal. Do agente penal. Então, o que a gente vê é que o entendimento do que é posse para uso pessoal e do que é tráfico, ele é muito direcionado pela cor das pessoas, pela classe social das pessoas. Você vê que o tráfico de drogas é o crime que mais encarcera as mulheres. E a maioria das mulheres encarceradas são as mulheres pretas. Você vê que quando você está diante de um jovem preto periférico, é tráfico. Com meio grama de maconha, é tráfico. E você vê que quando você está diante de um jovem branco da classe média alta, da Zona Sul, é posse. Então, assim, a gente já tem um sistema que é todo direcionado para encarcerar esses corpos, para tirar... Isso é a necropolítica, para mostrar o descarte do povo preto. Isso é a necropolítica que a nossa sociedade está inserida. Então, assim, quando as pessoas falam assim, a insuficiência, a ineficácia do sistema carcerário. Assim, quando eu até falo de ineficácia, eu estou falando de ineficácia no objetivo oficial que ele diz de ressocialização. Porque o objetivo real dele é de encarcerar o povo preto. E isso ele está fazendo. Então, na verdade, a gente tem um sistema carcerário que cumpre a função para a qual ele foi pensada. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela surgiu, quando você vê a origem da Polícia Militar, ela surgiu para proteger a corte, para proteger a propriedade e para evitar o haitianismo no Brasil, que foi a Revolução do Haiti, o levante de escravos bem-sucedido, né, a maior referência desde o Império Romano. Então, a Polícia Militar, ela já surge com essas funções e ela cumpre essa função. Ela cumpre. Ela evita o levante. O que você está dizendo não existe a intenção de regenerar real, né? Assim, ela não, isso é uma coisa. Tanto que o sistema, ele não regenera. Não regenera, exatamente. Regenera. Ele é feito para encarcerar. E o que está se questionando justamente é o efeito não regenerativo, né? Como você traz como ineficácia, né? Porque ele não é feito para isso. Ele não, né? Não, e é só a gente... É coerente com o que ele foi criado, né? Ele não tem nem... e é só a gente parar para ver situações até atuais. Por exemplo, a prisão do Lula... Eu não sou petista, mas a prisão do Lula foi uma prisão política
foi uma prisão realmente equivocada, que o STF fez uma interpretação que distorceu completamente a Constituição Federal para manter, por causa da pressão política, social do momento do país, né? E quando, né, teve... E aí depois voltaram atrás. E aí quando voltaram atrás, o Lula foi solto e teve todo aquele clamor. Aí vieram perguntar, o que você acha da prisão do Lula? Eu falei, aí sabe o que eu falei? Eu falei assim, eu agora quero saber se vão soltar o Renan da Penha. Porque a prisão do Renan da Penha também era ilegal, inconstitucional, e ele ficou mais tempo preso, ele só foi solto depois. Então, assim, é isso. E aí você tem a divisão. E aí você tem uma divisão, assim, gigantesca, que você percebe a forma de tratamento. A forma de tratamento que a gente continua pautado sobre, né? Porque é o seguinte, desculpa, entrou uma pergunta aqui, desculpa, que eu não sabia como funcionava isso, agora já sei. Chegou essa pergunta. Tá. Por que entrou na igreja por que entrou a igreja evangélica e não o candomblé ou o catolicismo? Deixa eu te perguntar uma coisa, Luísa, eu estou vendo aqui as perguntas. Você se importa se a gente entrar mais um pouquinho? Daqui a pouco a live acaba. Às 6 horas. Só para a gente finalizar, já que a gente perdeu uns minutos no início, e você respondeu algumas perguntas que estão chegando. Tudo bem para você? Não, tudo bem, tudo bem. Tá. Tudo bem, sem problemas. Pronto, de voltas. De volta. Tudo bem aí? Não, tudo certo. É porque a minha irmã tá assistindo a live, né? E ela ficou... muito mexida com o que aconteceu no início. Aí ela veio nesse intervalo perguntar assim, Lúcia, tá bem e tal, porque ela ficou preocupada, né? Porque assim, Olivia, engraçado que agora que a minha irmã veio, eu até não vou me emocionar. Ficou mexida, claro. Porque assim, Olivia, é uma violência diária, sabe? Dói. Olha que eu não sou uma pessoa de... Eu sou uma pessoa que desde que a minha avó faleceu esse ano, né? Ela faleceu em junho. E desde que minha avó faleceu, eu sou uma pessoa que... A Aurélia? A Aurélia. A Aurélia. Você viu? Agora eu peguei. Lê aí a dedicatória para as pessoas entenderem. Gente, eu tô chorando em público, mas lê aí. Livro da Luísa, Efeitos da Prisonização. Ela escreveu esse livro, né, no final da sua graduação, foi, né, recomendado para publicação, teve um evento na UAB, aqui do Rio, foi lindo, ela deu uma palestra e eu tive o privilégio de estar lá para colher minha assinatura do livro, autografado e tudo, e ela dedicou o livro à minha bisavó, Tereza, minha maior saudade, pelo amor incondicional e por nunca deixar de olhar por mim, mesmo quando se tornou estrela. A minha avó, Aurélia, minha fonte de inspiração por toda a força e fé compartilhadas para que eu voe sem medo cada vez mais alto. Luísa, esse Chá das 5 é um lugar seguro, de acolhimento. Eu sei que ele começou esquisito, né? Ele começou esquisito. Eu não sei, assim, se foi... Realmente, assim, trazer o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB Nacional, e essa programação, né, assim, bagunçou um pouco aqui as energias do chá, entendeu? Porque tem sido um lugar, assim, por isso a gente logo sentiu, desativei aqui os comentários, para ficar bem. Eu me emocionei algumas vezes no chá, já chorei. Eu até tive a oportunidade de ver que um amigo muito querido meu entrou. Ele devia estar no outro, mas eu só vi agora. E ele é filho de Oxóssi também, e
E foi ele que me apresentou toda a história da Portela, né? Foi ele, aliás, tudo que eu falei da Portela, eu diria que eu aprendi com ele. E ele aprendeu porque ele respira a Portela, vive a Portela, a vida dele é a Portela e é o samba. E ele vive o samba-samba, o samba raiz, o samba. Volte os comentários pra gente ver os seus amigos, os meus amigos. Você quer que volte? Eu tô vendo. Pode voltar, pode voltar. Deve só ter gente querida agora. Querida, assim, é o que eu quero dizer, assim, deve ter gente pra... Eu só quis dizer que deve ter gente que me conhece, foi isso que eu quis dizer. A CSR Mendes, está um chá lindo. A minha tia. A minha tia. Linda e merece muito. E te amo, Lu, pelo que você é e pelo que está se tornando. Muito bem, vou voltar minha tia. nos comentários um pouco. Essa é minha tia Carla. Não quero que você se desconcentre do seu fio. Você tem muita coisa para falar. Não, eu acho que... comentários, a gente corta de novo. A gente tira. Mas ela ficou mexida, e é engraçado, né? Eu tava até bem. Ela veio falar comigo e falou assim, não, tô bem. Mas aí quando eu a vi, ela tá comentando aí, bonitinho. Beijo, Paulinha. Beijo, minha preta. Quando ela veio e falou, aí você tá bem? Aí eu falei assim, não, tô bem. Tô bem, tô bem. E aí eu falei assim... Cara, muito bem. E engraçado que quando eu entrei, eu vi pessoas queridas, né? Como esse amigo meu que eu falei. E eu pensei assim, cara, tem pessoas queridas aqui. Tipo, eu vi filhos de Oxóssi, vi filhos de Yansan. E tem pessoas queridas aqui, né? E aí eu acho até que é bom para já falar que como eu tô trazendo as minhas ancestralidades e como que eu levo muito para minha vida um conceito da filosofia africana que eu aprendi bebendo em filósofas mulheristas africanas, como a Catícia Ribeiro, que é o conceito Geruma, né? Geruma é pessoa serena que reflete a partir do seu próprio senso vital. Então, nós, né, pretos, da ancestralidade preta, a gente tem uma outra forma de percepção de mundo, né? Que não é galgada, não é fixada nessa racionalidade pura, né? Ela não é galgada, ela não é fixada nessa racionalidade pura, ela, na verdade, possui um pulsar de consciência, né, que incide pelo coração. Então, a maneira que a gente tem de existir é atravessada pelo sentido, né? Pelo sentido. Então, quando o Ocidente diz, né, que está muito marcado, quando o Ocidente diz que os sentidos te enganam, né, porque a gente é muito marcado pela filosofia de Platão, que divide o mundo em mundo sensível e mundo inteligível, né, e aí a gente está no mundo sensível, em que os sentidos nos enganam, e aí a proposta é ir para o mundo das ideias. Você, na realidade, está diante de uma filosofia de mundo que não contempla um corpo que não seja ocidentalizado, que não contempla uma realidade que não seja ocidental, porque e isso é uma forma de, na verdade, você pensar que como esse povo é um povo que reflete a partir de uma cosmovisão, de uma cosmosensibilidade, é um povo não racional. E que é um povo não racional. E aí é um povo não racional porque você não tem... você está diante do que eu disse dessa monorracionalidade, né? Você não percebe outras formas de produção de cultura. E foi isso que justificou toda a atividade do tráfico negreiro, né? De você capturar essas pessoas, porque eram pessoas sem almas, visto que a alma de Platão é a alma racional. Então, quando Descartes diz penso, logo existo, ele não contempla. Ele não contempla esse povo, ele não contempla essa forma de estar no mundo, essa forma em que, na realidade, a gente precisa estartar todos os nossos sentidos para poder existir, para poder produzir conhecimento, para poder estar no mundo, né? Então, a gente tem que pensar isso porque a gente fica
o tempo inteiro, porque essa filosofia ocidental, ela carrega metáforas que é uma metáfora de eliminação desses corpos, sabe? A gente, por exemplo, não fala que o povo mandinga, né, os mandinka, eles têm uma visão de mundo toda pensada a partir da mulher, né? A partir da cosmogonia, a partir da ideia do parto e de tudo que ele representa. Então, a gente é um povo, na verdade, matriarcal, a gente fomos gestados, né? O povo preto, a gente foi gestado a partir de um sagrado feminino, a partir de uma ancestralidade feminina, e a gente fica aqui o tempo inteiro sendo obrigado um pouco a pensar em cima de uma pátria, né? Em um pensamento patriota, em uma pátria amada. E a gente não traz uma visão que seja matrigestora, né? Então, porque quem pensa ancestralidade tem que pensar a gênese. E o que a gente percebe é uma desqualificação o tempo inteiro do não reconhecimento desses saberes de mundo. E assim, eu até falo muito disso, Olivia, no curso de férias de mediação, porque assim, a gente hoje em dia fala de constelação familiar, e aí a gente cita Bert Hellinger, e a gente cita a Alemanha, sendo que tem vários conceitos ali que são conceitos afro-ameríndios. Justiça restaurativa foi... E eu tô falando isso porque por ser objeto de estudo meu, assim, com propriedade. A justiça restaurativa, ela é toda baseada em práticas indígenas. Perfeito, e aí a gente... Queria tocar nesse ponto. Em práticas indígenas. E aí a gente fala que a gente está bebendo lá na Alemanha, a gente fala que a gente está bebendo nos Estados Unidos, todo mundo cita Howard Zehr, quando que a gente não tem o reconhecimento dos saberes desses povos. E isso são epistemologias marcadas por racismo, entende? E a gente não para pensar isso. Então, assim, quando a gente... Fala. Não, eu quero saber para onde você está indo, onde você está estudando, porque o meu conhecimento é muito pequeno, muito restrito, né? Em como... Enfim, algumas tribos. Outro dia, eu conversando com uma amiga, ela me falou para estudar o sistema de justiça maia, né? Assim, lá da Guatemala, enfim, outros... E se você está estudando, está pesquisando por aí, né? Assim, porque queria chegar nesse ponto também para a gente fazer também um exercício do que a gente quer, né? Do que é possível e da onde a gente pode beber sem ser na Alemanha, sem ser não sei aonde, mas aqui do lado, né? Com a nossa... Sem ser ao norte. Aqui isso, sem ser né? ao sul. Perfeito isso. Né? E até tem uma pergunta do Léo, que ele já fez 2 vezes aqui, que foi: que caminhos para descolonizar a epistemologia jurídica? Então, queria pegar um pouco esse gancho para a gente... O direito... Claro. Não, porque isso... E, Léo, eu vou falar... Léo, é o seguinte, a primeira... o direito é um ambiente como... Assim, somos advogadas, né? Então, a gente sabe que o direito, ele é marcado hegemonicamente por um espaço que é cis, branco, patriarcal, masculino. A gente sabe que tem uma dominação masculina e branca no direito, em que você restringe espaços. Mas, assim, a primeira coisa, Léo, que é o que a gente tratou, acho que essa live inteira, para a gente pensar em políticas de emancipação, é o seguinte: quando a gente está pensando em filosofia, a gente está pensando em subjetividade. A gente está pensando na origem ontológica do ser, né? E aí, mas a gente parte de um princípio de sujeito universalizante. E a gente não considera realidades pluriversais, né? E a gente tem que começar a considerar outras realidades, essas realidades de diversas filosofias que eu trouxe aqui, bebendo em filósofos pretos. Assim, a primeira coisa que a gente faz na luta antirracista é a gente procurar ouvir pessoas pretas, ler pessoas pretas, beber em pessoas pretas. Eu falei a filosofia aqui do Ubuntu, a filosofia do Geruma, que são filosofias que são pouco ditas em várias lives que a gente vê por aí. E quando a gente
pensa nisso, quando a gente pensa em realidades pluriversais, a gente está pensando outra forma de se pensar o ser, de se pensar a mulher, de se pensar as relações de afeto, para que assim, nós do povo preto, a gente deixe de ser aquilo que o Ocidente fez de nós e para que a gente consiga dizer aquilo que a gente quer ser. Porque é isso, porque nenhuma perspectiva, nenhuma filosofia, ela foi pensada... Ai, meu fone tá caindo. Porque é isso, nenhuma perspectiva, nenhuma filosofia, ela foi pensada a partir de nós. Ela sempre foi pensada a partir desse sujeito universalizante, que ele é formulado, construído e e que acaba deformando a forma de se pensar e a forma de se perceber no mundo. Que é uma forma castradora, que é uma forma violenta. Tá? Então, que nos impede, enquanto povo preto, de sermos centro. A gente sempre fica na ponta, né? A gente sempre fica na ponta. Então, assim, na verdade, a gente não quer mais ser ponta, a gente quer ser centro para, como também a Catícia Ribeiro fala, né? Para problematizar o centro, para disputar o centro, para que a gente consiga pensar com responsabilidade esse direito à vida e esse direito à permanência ao Sul, que contemple a nossa existência, para a gente ser uma aventura original de existência. E a gente pensa em políticas emancipatórias de organização, de mim, enquanto Luísa, enquanto mulher, enquanto comunidade e enquanto... a minha continuidade, comunidade para a minha continuidade, a partir de uma perspectiva matrigestora que contemple as minhas visões de mundo, não mais calcada no mundo patriarcal ocidental. Então é a partir da minha ótica, voltando para mim, um caminho ao sul, centrado no sul. E aí a gente sai desse, porque assim, é uma coisa, né, que eu já citei a Catícia, eu vou citar de novo. A filosofia, ela nos provoca, né? Ela nos dá a possibilidade de pensar o ser, ou ela nos diz o ser a ser pensado? Porque é isso, na verdade, a gente está numa filosofia aqui que diz o que é para ser pensado. E aí a gente não consegue pensar em outras realidades de mundo que não sejam essas que sejam direcionadas e deformadas por um princípio universalizante branco que nos coloca à margem, né? Então a proposta aqui do Caminho ao Sul é para que a gente consiga ser essa aventura original de existência, né? E para isso a gente precisa se reconstruir quanto povo para que a gente consiga ter potência e fazer o levante, né? Que é a ideia justamente da gente quebrar essa opressão racial que, assim, não estou dizendo que foi legal acontecer, porque claro que não foi, mas de uma certa forma, porque às vezes a gente fala e as pessoas se sentem muito distantes, sabe, Olivia? A gente às vezes fala no conceito sobre as opressões e tal, e a gente se sente muito distante, a gente acha que não é a gente se afasta, a gente não se percebe dentro dessa sociedade. Sim. E o que aconteceu aqui, você vê que algumas pessoas que ficaram, elas ficaram um pouco inquietas. Por quê? Porque eu falei de uma coisa que as pessoas estavam fazendo naquele momento na nossa frente. E você vê, e mesmo assim você vê, Olivia, como que as pessoas têm 1001 justificativas. Ninguém consegue parar e dizer, cara, eu não vi um comentário de, cara, foi mal, você tem um ponto. Cara, desculpa. Não teve um, Olivia, não teve um. Não teve um. Cara, e eu até você tem um ponto. Não teve um comentário assim, tipo, é verdade, tipo, você tem um ponto, isso realmente aconteceu, isso reflete o racismo estrutural, o que estão fazendo com você é racismo. Não teve uma pessoa dizendo isso, teve um monte de gente dizendo segunda fase da OAB, Nada a ver. E uma confusão. Não, e para ser... isso não aconteceu, mas naquela confusão eu fiquei com um pouco de receio de você também tentar justificar o que estava acontecendo, sabe? Porque eu pensei assim, cara, se a Olivia começar a tentar me explicar o que está acontecendo, eu não... Porque... pela segunda fase da OAB, Luísa. Não, É isso. E é isso. Eu fiquei em choque também. Eu não tinha acontecido e fiquei... O que é isso? Né? Assim, e você vê, não tinha acontecido...
pra gente trazer a reflexão. Não tinha acontecido, e aí você pensa assim, dos convidados pretos que você teve, assim, na hora que teve com um convidado preto seu, sabe? Uma convidada preta. Tipo, assim, porque a gente precisa assim, cara, isso nunca aconteceu, tá acontecendo agora. E aí o que eu tô tentando trazer nessa reflexão aqui, nesse espaço que a gente abriu, não foi por acaso não, Olivia. Não foi um acidente. Não foi assim sem querer. Não foi não. Nós que somos pretos, assim, isso é diário. Diário. E é isso. E é aquela coisa, quando você vê, você fica escandalizado, mas assim, eu vou te dizer, eu até fiquei mal, mas eu tô muito, assim, é muito ruim dizer isso, mas eu tô acostumada disso acontecer. Gente, estou vendo aqui os comentários, né? Assim, Estou desde o início. E assim, não sei, né? Assim, fico desconcertada, assim, peço desculpas, né? Porque não, mas eu acho que a gente. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa começar a ficar desconcertado, né? Claro, mas lógico. Ali, acredito que foi um mal entendido. Tá bom. Tá bom, foi um mal entendido. Eu não vou ficar assim, eu já falei. Mas assim, na verdade, eu acho que a gente precisa ficar desconcertado, sabe? A gente precisa ficar desconcertado. Porque assim, porque assim, eu sou uma preta mais clara e muitas vezes quando eu aponto que estão sendo racistas comigo, eu tenho o meu racismo questionado, duvidado, né? Principalmente por pessoas brancas, né? Pelo fato de, tipo assim, não, mas olha só, você é mais clara. Então, assim, e você, na realidade, pegar um discurso de negar uma violência que a pessoa está dizendo que está passando por causa que a cor de pele dela é miscigenada, isso também é violento. Então, é isso, quando a gente aponta, a violência não termina, a violência, ela só se desdobra. Mas assim, não me considerei acolhida, mas eu acho importante a gente falar porque a gente precisa falar dessas coisas, sabe? E eu pensei muito, poxa, será que eu começo fingindo que isso não está acontecendo? Mas aí eu falei, olha, Li, não tem como, até por todo o meu ativismo, até por eu me entender enquanto Luísa. E eu me coloquei assim, ó, e eu ainda quero dizer assim, isso foi uma live que eu me coloquei, eu falei da minha avó, falei das minhas ancestrais, falei dos meus orixás, chorei em público. Então, assim, foi uma live que eu me senti acolhida. Sei que não foi algo que você planejou, sei que, cara, assim, que você não tem muito o que falar. Mas é isso, mas é isso, aconteceu e a gente agora só tem que refletir e dizer, cara, a gente vive numa sociedade assim, e é engraçado, né, porque, engraçado obviamente no sentido de reflexão, porque engraçado não é. Não tem graça nenhuma. Mas isso se deu numa live em que a gente estava propondo justamente um caminho ao sul. Você vê a resistência, né, mas, enfim... tô tranquila, tô serena, tô pensando a partir do meu próprio senso vital. Tá certo. E agradeço o convite e o espaço. Não, Luísa, foi maravilhoso, acho que, né, que a gente já está mesmo encerrando. Só para terminar, acho que você está falando, né, enfim, de todo esse aspecto, como você se sentiu, tudo que aconteceu, que realmente, né, a gente, enfim, tem que parar para pensar e sentir esse desconforto e é isso, assim, né? Me faltam as palavras, porque realmente eu não podia calcular ou imaginar ou achar que eu dei a entender que hoje seria outra pessoa. Achei que estava muito claro também, entendeu? Assim, enfim, estou vendo aí, né? Então teve esse tumulto aqui no início, né, que essa pessoa está colocando aqui agora. Que viu em outro perfil. Teve alguma divulgação errada, eu acho, né? Em algum lugar de que seria hoje, e aí gerou isso, né? Assim, esse encontro, mas que acontece de uma maneira muito ruim, né? Enfim, nem quero, como você falou, não estou tentando justificar nem nada. Eu acho que o que eu queria... a gente... Fala. Te amo. Não, é porque isso, quando a gente está falando de afeto, a gente está falando, mais do que carinho. Afeto vem do verbo afetar, né?
aquilo que me afeta, aquilo que mexe comigo, aquilo que me move, né? E a proposta do povo preto, a proposta, as fontes africanas, aí, Léo, fontes para a gente beber, diz justamente isso, como que a gente, na verdade, tem que olhar para dentro mais vezes do que a gente faz, né? E para a gente perceber o tempo, para a gente conseguir vivenciar e respeitar um pouquinho o tempo dos nossos afetos, o tempo das nossas emoções, o tempo das nossas vivências interiores, que muitas vezes se perdem nesse mundo cartesiano que vive. Luciana não, Luísa. Nesse mundo cartesiano que a gente vive. Então, assim, e é justamente a capacidade de afetar e de ser afetado que faz de todos nós, antes de mais nada, humanos. Então, assim, acho que me afetaram e eu acho que eu consegui afetar. Você, assim, eu acho que eu afetei e fui afetada, acho que você se afetou e também foi afetada. Então isso mostra o quão humana foi essa live, sabe? Então eu sou muito grata, o Kearo, os meus orixás, viva Oiá, viva Oxóssi. E eu aproveito para saudar todos os filhos de Obá, todas as filhas de Obá, todos os filhos de Oxóssi e todas as energias de Oiá que se fazem presentes. Oiá sempre me acompanha, ninguém derruba a filha do vento. Maravilha, Luísa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela tua obrigada a você. presença, participação. Continuaria mais ainda, falando mais. Queria saber se, assim, onde é que você está dando aula, se você está falando por algum canal para a gente divulgar e colocar aqui. Você está fazendo alguma coisa online por enquanto? Como é que é? Então, como é que a gente pode te ouvir mais? Eu agora eu estou me organizando para entrar num processo, entrar no mestrado, né? Estou estudando para, enfim, vou tentar um processo seletivo de mestrado. E eu tenho um canal no YouTube, mas o canal do YouTube tá parado, Olivia. Então eu nem vou falar agora, porque eu não tô dando conta. Assim, né? Vivendo luto e tal, eu não tô dando conta desse canal. Então, mas eu tenho um canal no YouTube e eu sou do Comitê de Jovens Mediadores, que você conhece, o CBMA. E tem muitas coisas, mas aí, obviamente, são coisas do comitê, mas tem muitas coisas que, vamos dizer, eu tenho a minha contribuição, a minha construção por lá. Mas o meu canal... o meu canal nesse momento... A gente te ouvir, porque você é brilhante, assim, as conexões que você faz, a cultura que você tem, tudo nessa coisa de se situar historicamente, e você fala com uma intensidade tão apropriada disso, sabe? Que assim, que a gente fica ali, por eu quase não fiquei te ouvindo, porque é isso, foi uma aula que você deu pra gente aqui, e assim, obrigada. Muito conteúdo importante que precisa de alguma forma ser passado, ser espalhado, né, para as pessoas. Eu acho que vai ter muita escuta e é muito necessário. Então, pensa nisso, pensa em fazer lives, sabe? A gente tem como proteger, pensa daqui a pouco, quando você estiver querendo aí sobre filosofia, sabe? Você busca essas referências, você tem um domínio do assunto que é assim, que é impactante, assim, que deixa a gente querendo obrigada. Mesmo. Então, é isso. Então, eu acho que pensa nisso, Luísa, tá? Depois a gente troca uma ideia aí. Claro, a gente troca, a gente tem os nossos contatos. Fazer alguma coisa assim para pessoal. Não, eu vou fazer, eu tenho esse canal, eu vou ressuscitar esse canal e eu tenho os projetos, porque eu na realidade faço muito projeto dentro de grupos e coletivos que eu faço parte, então é um trabalho mais conjunto, mas que eu dou a minha contribuição na construção, né? Muito mais de uma co-construção, mas eu vou desenvolver canais individuais e aí eu te aviso pra e a gente... colocar e sistematizar, colocar tudo isso que você dá, porra, sabe? Você tem uma riqueza, um conteúdo maravilhoso, assim, todo mundo ficou, eu fiquei tipo, cara, foi muito bom. Com vontade obrigada. de mais, tá bom? Vamos marcar. A gente vai marcar cervejinha na Lapa e vamos... Sabe que, olha, com cerveja o papo fica regado. Não, tá fica bom. Muito bacana. Muito bacana. Obrigada, Olivia, pela acolhida. E é isso. Enfim,
saúdo todos os meus orixás, saúdo todas as pessoas, agradeço a Olivia pelo espaço, pelo convite e vamos junto. Isso. Obrigada mesmo. Um beijo. Fique bem. Beijo. Todos bem. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.